Sabe aquela ideia que você tem faz muito tempo, mas você nunca conseguiu tirar do papel porque você achou ou ainda acha que alguém vai te colocar dentro de uma caixinha, vai te definir por isso e você ficou com medo de colocar ela no mundo? A questão é que eu, pelo menos, estou há muito tempo, há muitos anos, tentando tirar umas coisas de dentro da cabeça. Eu acho que esse caminho do artista de você conseguir materializar, às vezes não para o lado concreto, mas só de você já tirar isso de dentro da cabeça já é um alívio muito grande, uma conquista muito grande para um artista. E isso que eu quero falar para vocês hoje é uma conversa que eu queria que tivesse sentido comigo. Então eu vou falar e na hora que eu for editar e na hora que eu estiver falando eu vou me escutar e tentar levar como aprendizado para mim mesmo. Então se você estiver gostando, passa o cafezinho e vem comigo. Eu sinto que eu já tive mais coragem para fazer o que eu queria, para fazer o que eu achava que era certo, para tentar coisas novas também. Talvez por algumas tentativas que acabaram dando errado, ou não saíram da forma como eu gostaria e eu achei que justamente por isso deu errado. Por eu ter deixado de tentar mais, a falta de coragem só aumentou. É engraçado que nessa balança toda, o que mais pesa pra gente é o que deu errado, ou o que não saiu da forma como a gente gostaria. Ou que na verdade deu certo e a gente não soube reconhecer que aquilo foi uma vitória, assim. Só de verbalizar isso tudo já dá pra saber que a falta de coragem, às vezes, esse medo, ele vem da validação, né? Às vezes a gente não tem a validação que a gente espera porque a gente está tão compenetrado naquele projeto e acha que aquele vai ser o projeto da nossa vida e quando na verdade ele vai ser só mais um projeto. A real é que na cabeça do artista existem milhões de projetos, bilhões e bilhões de projetos, de ideias e a próxima sempre vai ser a melhor. A primeira coisa e difícil seria desapegar dessa ideia. Como diz Rick Rubin, um produtor americano que até escreveu um livro recentemente, posso deixar na descrição aqui para vocês. Em suma, ele diz que antes feito do que perfeito. Porque, na moral, se a gente for esperar as condições ideais de uma tinta boa, de uma tela boa, de um equipamento bom, de um microfone bom, de uma câmera boa, de qualquer coisa, acaba não fazendo. E eu sou uma pessoa que por muito tempo me escorei muito nisso, quando na verdade não era falta de equipamento. Os meios, nesse caso, não justificam os fins, né? Até porque nesse caso a gente deixa de chegar ao fim por a gente achar que faltam os meios, mas na verdade eu tenho certeza que você tem tudo para fazer o que você precisa fazer e tirar as coisas da sua cabeça. É engraçado que tem uma história de Van Gogh, eu não sei se ela é verídica ou não, mas que dizia que ele não era nem um pouco fã da forma como ele pintava. E ainda assim ele descobriu dentro da sua própria arte, dentro da sua própria pessoa, que aquela era a forma que ele se expressaria. Sendo verdade ou não, eu acho que vale a pena a gente levar em conta esse ensinamento dessa fábula e usar essa lição sobre vulnerabilidade, né? É muito desconfortável quando a gente se coloca vulnerável, né? Principalmente para o público, para pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu, para pessoas que a gente nem sabe se vão consumir a nossa arte ou não. Consumir, que eu diga, pode ser com os olhos, pode ser comprando, pagando, sentindo, ouvindo, no caso de música. Interessante que numa era de likes e feedback instantâneo, a gente acabou invertendo o qualitativo para o quantitativo. E eu tenho consumido muita coisa na internet que, na verdade,
é muito bem produzida, é muito bem feito mesmo, às vezes do ponto de vista audiovisual, mas que na questão criativa, cara, é uma bosta. Mas, assim, é bonitinho, tá cheio de like, é muito bem produzido, câmeras caríssimas, tudo muito caro pra, né? E falando dessa medição de sucesso, já que a gente passou por essa invertida e a gente começou a medir o sucesso dos criadores e dos artistas com palavras como alcance, curtidas, compartilhamentos, views, etc. Aonde você fica no meio disso tudo? Aonde eu fico? E quando eu olho pra trás e vejo o tanto de coisa que eu deixei de fazer, ou que eu comecei a fazer e não terminei, que na minha mera opinião é muito pior, justamente pelo medo de como isso ou aquilo seria recebido. Filmes, curtas, documentários. O primeiro vídeo que eu gravei pro YouTube foi em 2013. Você não vai achar ele no YouTube. Inclusive, eu tô usando esse mesmo canal, que é um canal muito antigo. Eu já tentei muita coisa com ele, mas eu não persisti. Aí que tá. Eu começava, tinha até um bom feedback. As poucas pessoas que assistiam, quando passava às vezes 50 views ou 100 views, eu achava muito, mas depois de um tempo eu começava a ficar com vergonha e falava, não, melhor eu apagar isso e deixar quieto, porque é mais cômodo. E eu falo isso do ponto de vista de um artista, de uma pessoa que tem a necessidade natural de criar, essencialmente de tirar as coisas da cabeça e concretizar elas no mundo físico, né? Não necessariamente no mundo físico, porque aí a gente entra num papo muito abstrato, né? Mas, enfim, olha só. O medo, ele sempre vai existir. Ele existe. Ele só existe. Assim como alegria, assim como tristeza, né? Não tem como ser valente todo o tempo. Não tem como ser feliz todo o tempo. Não tem como ser triste todo o tempo. Apesar de às vezes ser... Enfim. E não entenda isso como um papo de coach. Pelo amor de Deus, não. É só algo que eu queria muito que alguém tivesse virado pra mim há 10 anos atrás e me falado, sabe? Cara, continua. Acredita no que você tá fazendo. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que só seus amigos mais próximos acreditem, você tem que acreditar, acima de tudo. Se você não acreditar, nada daquilo vai pra frente. Assim como qualquer coisa em excesso, o medo, ele é péssimo. O medo, ele tem que existir. Eu acho que o medo é saudável em muitos aspectos, né? Mas não um medo excessivo, aquele pavor, aquele terror, assim. Aí eu já acho que não nos cabe. E aí que tá, quando a gente para pra olhar de onde vem isso, a gente cresce escutando, pelo menos eu fui uma pessoa que cresci ouvindo que eu tinha que ser o melhor em tudo, o melhor aluno da classe, nunca fui. O melhor em qualquer coisa. E eu nunca fui. Eu sempre fui o mediano. Nunca fui o melhor aluno da faculdade. Não era o pior, mas eu estava em tudo. Grupo de trabalho, fui bolsista de iniciação científica, publiquei artigo, bababá, tudo. Mas eu não era o melhor. E tá tudo bem. Eu acho que a beleza das coisas é justamente essa. É você achar defeito nas coisas, só que aí que tá. Quando você acha esse defeito, é você usar isso de uma forma construtiva. A partir do momento que você traz isso para um lado destrutivo, aí eu já acho que, como a própria palavra diz, já não fica muito legal e atrapalha a gente. Isso pode reduzir muito a nossa capacidade de fazer as coisas, de produzir as coisas e de criar as coisas, principalmente para os criadores. Isso é difícil. Em 2013 e em 2014 eu fiz um intercâmbio para a Noruega e lá eu, com a primeira câmera que eu ganhei na vida, assim, era uma câmera bem simples, assim, não era de vídeo, era de foto mesmo. E eu tive a brilhante ideia, assim, eu já gostava de filme, já gostava de cinema, dessa arte, mas eu era moleque, eu tinha 16 anos, assim, eu não conseguia compreender direito como essas coisas funcionavam, mas dentro de mim tinha algo que sabia muito bem o que queria. E eu decidi gravar um documentário sobre como era a vida na Noruega do ponto de vista de mais de 20 pessoas de vários lugares do mundo, inclusive refugiados. Eu nunca terminei esse filme. Eu tenho todas as gravações, entrevista, formulário de autorização, tem tudo.
eu nunca soltei ele. Não é algo que hoje eu gostaria de publicar. Acho que eu guardo mais como uma memória pra mim e pra essas outras 20 e poucas pessoas. Mas tem outras coisas que aconteceram desses 10 anos pra cá que estão engavetadas e que eu deveria estar fazendo algo com isso. E entender que não tá perfeito. E entender que falta, ou que às vezes podia ter melhorado aqui ou ali, fica de aprendizado pro próximo. Não é questão de fazer mal feito, é só uma questão de fazer. Pra finalizar, falando sobre reconhecimento, eu sei, eu sinto falta. A gente sente falta. Principalmente quando a gente coloca algo que vem de dentro, que vem do coração, que a gente solta pro mundo e a gente não tem esse reconhecimento que a gente esperava ou não chegou numa métrica que a gente esperava, falando nos termos atuais. E isso atrapalha muito a gente, psicologicamente. Barra a gente, bloqueia a gente de criar mais coisas. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a partir de agora, sério, terminou esse vídeo, se você tiver um tempo, tira 5 minutinhos para colocar as coisas no papel. Os próximos vídeos que eu vou fazer vão ser todos relacionados a isso, a arte, a criação. Se você gostou, fica comigo, se puder se inscreve. Eu vou ficar muito feliz. Vai ser muito legal ter uma interação com vocês, seja pelos comentários aqui embaixo, seja pelo Instagram. Vou ficar muito feliz de trocar ideia com vocês. Se vocês tiverem sugestões, quiserem debater sobre esse assunto, sobre outros, eu estou à disposição. Eu estou aqui para criar esse lugar que eu não achei ainda dentro do Brasil. A gente tem muito medo de se mostrar vulnerável para certas coisas. Que é uma coisa que eu vejo tanto lá fora, nas coisas que eu consumo no YouTube, em filmes, em documentários, que eu acho que é tão bonito às vezes você compartilhar algo que você não se sente, às vezes, muito confortável de falar, mas que você precisa tirar isso do peito. Enfim, é isso que eu tô fazendo aqui. Tô de braços abertos para receber quem quiser entrar nessa. Vou ficar muito feliz mesmo de ter vocês participando. E ainda que ninguém acredite no que você faz ou no que você quer fazer, acredita você. É sério, uma hora isso vai dar certo. Uma hora isso vai chegar onde você sempre quis. Você só precisa começar. E você nunca vai saber do resultado disso ou daquilo se você nunca tiver tentado. Então, começa. Começa, nem que seja tirando as coisas da sua cabeça, colocando num papel, para ficar mais fácil de você visualizar. Mas começa, pelo amor de Deus, começa. A reflexão do dia que eu deixo é: o que falta para você começar?